Fala galera, e no Internacional, após o empate em 0-0 contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o foco não poderia ser diferente. Está na decisão de terça-feira contra o Bolívar pela Copa Libertadores da América, jogo que pode levar o Colorado para as semifinais. O técnico Eduardo Cudê tem uma grande preocupação em relação ao time que vai entrar em campo. Isto porque Vitão sentiu uma lesão muscular e será avaliado ainda nesta segunda-feira. E surge também um novo interessado no volante Johnny. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, a grande preocupação do Inter para o jogo da terça-feira em relação ao time é o zagueiro Vitão. Até porque ele entrou no segundo tempo contra o Flamengo no Maracanã e acabou sentindo uma lesão muscular na coxa direita. Se vocês puderam presenciar e notar, contra o Flamengo, a maioria dos titulares jogou aproximadamente por 45 minutos. Não tinha como atuar um tempo maior, até em função do grande desgaste que foi na altitude de La Paz. No intervalo, por exemplo, o Maurício foi substituído para entrar o René, e depois ainda o Luiz Adriano, sofreu aí uma entorse no tornozelo direito, também deu lugar ao Ener Valencia. Ainda entraram o próprio Vitão, o Arangues e também o Alan Patrick, e o Vitão acabou sentindo uma lesão muscular. Pelas informações que a gente está trabalhando nas últimas horas, uma lesão que deve tirar Vitão entre 10 e 15 dias da equipe colorada. Sendo assim, seria desfalque contra o Bolívar terça-feira pela Libertadores. Mas claro que ainda depende de um exame mais aprofundado para saber de fato a extensão deste problema muscular. Aí Eduardo Cudê tem duas alternativas: ou desloca Gabriel Mercado para o lado direito da zaga, deixando o Nico Hernandes na equipe, ou então ele mantém o Mercado na função de quarto zagueiro e promove a entrada do Igor Gomes no time. São algumas alternativas que tem aí o treinador do Internacional. Não acredito, por exemplo, no Hugo Malo sendo deslocado para a função de zagueiro. Ele, que é um lateral direito de origem, pode fazer esta função, e inclusive contra o Flamengo fez o seu primeiro jogo como titular do Internacional. Portanto, nesta segunda-feira saberemos qual a extensão da lesão muscular na coxa direita do Vitão, mas a tendência mesmo é que ele seja o principal desfalque para o técnico Eduardo Cudê. O Inter, que tem esta decisão contra o Bolívar, ingressos esgotados, certamente mais de 50 mil torcedores no Beira-Rio na terça-feira, 19 horas, jogo válido pelas quartas de final da Libertadores da América, a partida de volta. Uma outra situação importante tem a ver com o volante Johnny, até porque uma informação que surgiu através do jornalista italiano Nico Schira é de que o Bolonha tem interesse na sua contratação. O Bolonha da Itália, que tem aí interesse, e não é o único clube, outras equipes europeias já demonstraram também, já fizeram sondagens em relação ao jogador. O Johnny, que tem o Inter 100% dos seus direitos econômicos, ou seja, o Colorado recebe o valor integral de uma futura transferência deste atleta, que vem sendo também um grande destaque do time do técnico Eduardo Cudê, porque também a partir do ingresso, da chegada do treinador argentino, é que o Johnny tem esse aumento, podemos dizer assim, no nível das suas atuações,
os confrontos contra o River Plate pela Libertadores e também o duelo diante do Bolívar na altitude de La Paz, além, é claro, das partidas do Brasileiro, são maiores exemplos disso. O Inter entende que, chegando a uma proposta de 8 a 9 milhões de euros pelo Johnny, até beirando a 10 milhões, o Inter pode negociar, desde que seja, é claro, bom para o atleta e bom para o próprio clube. Mas agora tem uma situação que é importante, que são o fechamento dos principais mercados europeus em poucos dias. Por exemplo, futebol alemão fecha a janela dia 1º de setembro. O futebol italiano, onde o Bolonha tem interesse, também no dia 1º de setembro, assim como o futebol espanhol e também o mercado inglês. Já, por exemplo, na Rússia, a janela fecha dia 14 de setembro, na Turquia dia 15 de setembro e o futebol da Arábia Saudita no dia 20 de setembro. Então, o clube europeu que quiser contratar algum jogador do Brasil, ele precisa, podemos dizer assim, correr contra o tempo para efetivar essas negociações. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.